Meus irmãos, quero tributar a Deus toda a honra, toda a glória e todo louvor e cumprimentar os irmãos com muita alegria com a paz do Senhor Jesus. Amém. Evangelho de Jesus escrito por Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 31. Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 31. Quero louvar a Deus pela vida do anjo dessa igreja, pastor Gerson. Justamente estamos aqui cooperando com ele nesta segunda-feira, por intermédio da sua mãe, irmã Sula. Deus abençoe a irmã Sula. Eu convido o moleque da vida da irmã Sula, pela irmã Gilberto. Deus abençoe, falando essa família com ricas bênçãos do céu. Falavam muito de Gerson, hoje eu conheci Gerson. Deus abençoe, Gerson. Prazer em conhecer você e a sua família. Queridos, quero louvar a Deus pela vida do irmão. Já quero muito orgulho. Quando pode, sempre acompanho, fico feliz quando Deus usa ela, porque para mim é uma alegria ver ela servindo o Senhor. Eu louvo a Deus pela vida de Jaqueline, esse instrumento de minha vida. Deus abençoe você, filho, em nome de Jesus. Sérgio, Deus abençoe Sérgio. Sérgio Paulo é um amigo, irmão, ele tem seus compromissos, mas quando pode, sempre me acompanha. Sérgio Paulo foi um amigo que Deus nos deu para a jornada de vida e fé. Eu louvo a Deus pela vida do nosso irmão, pregador Sérgio Paulo, congrega conosco ali na Assembleia de Justiça da Ernesto Kaiser. Sérgio, Deus abençoe você grandemente. Obrigado, filho. Quem encontrou o texto, diga amém, meus irmãos. Amém. Marcos 7, 31 em diante. Assim diz a poderosa palavra do Senhor. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia, pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos dos ouvidos, e cuspindo tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgava. E admirando-se sobremaneira, dizia: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Vamos repetir toda a igreja o versículo 37 do 3, bem forte, 1, 2, 3. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Quem pode glorificar a Deus por esta palavra, sempre glorificando a Jesus. Queridos, nós estamos diante do Evangelho de Jesus escrito por Marcos. Este Evangelho foi escrito ali meados, queridos, do ano 55 ao ano 65 depois de Cristo. Marcos, ele vai tratar sobre Jesus sendo caracterizado como filho servo, aquele que veio como servo sofredor para redimir a humanidade dos seus vicios pecados. Quando lemos no Evangelho que que Marcos escreve, este Evangelho de Jesus escrito por Marcos, dentre os 4 evangelhos, Marcos ele é o relato mais conciso do princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Percebemos, queridos, que Marcos teve a oportunidade de cooperar com 3 apóstolos. Dentre estes 3, um grande conhecido da igreja, que foi o apóstolo Pedro, o bandeirante do Evangelho. Os outros 2 foram Barnabé e Pedro. Marcos, através da associação com Paulo, Barnabé e Pedro, ele conseguiu angariar informações concernentes à pessoa, concernentes à vida e concernentes também ao ministério de Jesus. A intenção, queridos, de Marcos, ao escrever este Evangelho, era de expiar
e de inspirar, de fomentar e fortalecer os alicerces da fé dos crentes romanos. Porque neste período que Marcos está escrevendo este evangelho, a igreja estava sofrendo uma pressão ferrenha por causa do Império Romano. O imperador da época perseguia os cristãos de maneira veemente e assustadora. Os comentaristas chegam a descrever que os crentes, eles tiveram suas calças salteadas, muitos morreram nas estradas, outros serviram de tochas vivas para iluminar o caminho dos viajantes, pela tamanha perseguição dos cristãos nesta época em que Marcos está narrando estes episódios do exercício e vida do ministério de Jesus. Lendo o Evangelho de Marcos, mesmo ele sendo um evangelho conciso, Marcos ele vai nos trazer milagres, ele vai nos trazer mensagens, ele vai expor sinais. Marcos ele é muito conhecido por aquele versículo que todos nós conhecemos, quando Marcos vai tratar sobre missões, que todos nós pregamos e nos inspiramos através daquele versículo: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos ele é conciso, porém ele é completo. Quando lemos o capítulo 7, nós estamos nos deparando com um capítulo onde Marcos vai falar sobre a tradição dos anciãos, como também ele vai falar sobre a mulher cananeia. Mas o que nos chama a atenção é que Marcos, ao encerrar este capítulo 7, ele vai tratar sobre a cura de um surdo e cabo de Decápolis. Quando lemos o versículo 31, Marcos começa a descrever este episódio da seguinte maneira: e ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. Quando lemos, queridos, este versículo 31, existem algumas informações básicas. A Bíblia nos diz que Jesus ele está tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, territórios mercantis, territórios marítimos, e agora Jesus ele vai ao mar da Galileia pelos confins de Decápolis. Essa palavra Decápolis, ela vem para o original, o seu conceito é de 10 polis de cidade, as 10 cidades marítimas que faziam vizinhança, ou que faziam limite. Estas cidades, elas eram unidas para fomentar o desenvolvimento portuário, desenvolvimento mercantil, desenvolvimento comercial, desenvolvimento monetário dessas 10 cidades. Jesus está pelos confins das 10 cidades. O interessante é que aonde Jesus ele chega, ele gera atenção, ele atrai atenção, ele gera expectativa. Porque todas as vezes que lemos na Bíblia sobre Jesus, percebemos que muitas pessoas se aproximavam de Jesus. Existiam vários grupos. O primeiro grupo das pessoas que se aproximavam de Jesus eram aquelas pessoas que iam até Jesus porque queriam e precisavam de um milagre. O segundo grupo eram pessoas que iam para perto de Jesus para observar como é que Jesus falava, para observar como é que Jesus tratava o povo, para observar como é que Jesus expunhava ou proclamava ou proferia as mensagens, o evangelho que ele caracterizava como o evangelho do reino de Deus. O terceiro grupo de pessoas eram os curiosos, que abandonaram os fariseus, que abandonaram os escribas, se aproximavam até Jesus para trazer notícias, para difamar e caluniar Jesus pelas mensagens e pela forma de tratamento. Inevitavelmente, quando aplicamos esta mensagem para os dias onde éramos na casa de Deus, existe esses grupos de pessoas, existe o grupo das pessoas que estão perto de Jesus porque gostam da presença, existe o grupo de pessoas que estão perto de Jesus porque querem apenas os milagres, e existe um grupo de pessoas que estão dentro da igreja para observar e sair falando, para observar o pregador falar e depois dizer que ele homileticamente errou a mensagem. Sempre tem um grupo da oposição. Se Jesus, meus irmãos, passou por isso, quanto mais eu e você que estamos aqui na terra. Mas eu quero dizer com muita convicção nesta noite, hoje a mensagem não é para curioso,
mensagem não é para observador. Hoje a mensagem não é para difamador, para caluniador. Hoje a mensagem é para quem quer receber milagre. Eu quero perguntar esta noite de segunda-feira, aonde estão os crentes aqui na Nova Jerusalém que vieram para este culto, primeiro porque querem a presença, e segundo porque precisam de um milagre. Levante a tua mão santa para o céu e enche esta casa com maior glória a Deus. Tu pode liberar para papai. Nesta hora eu quero ouvir o som daqueles que querem o milagre da parte de Jesus. O interessante, queridos, que todos nós, para recebermos uma reação de Jesus, precisamos nos posicionar perante Ele. A Bíblia nos diz que este homem, caracterizado na Bíblia por ser surdo e gago, ele não é conhecido pelo nome, mas ele é conhecido pela necessidade. Ele não é conhecido pelo nome, mas ele é conhecido pela necessidade. A Bíblia diz que trouxeram-lhe um surdo. A Bíblia não diz quem foi que trouxe o nome das pessoas que encaminharam este homem até Jesus, mas a Bíblia diz que alguém trouxe este surdo que falava dificilmente. Confesso-lhes, irmãos e irmãs, que sentado aqui meditando na palavra, o Senhor me trouxe um ponto que eu quero aplicar nesta noite, que vai alcançar pessoas que vieram aqui. Preste bem atenção. Quando falamos sobre surdo, existem vários tipos de surdez. Existe a surdez biológica, existe a surdez moral, existe a surdez espiritual. Diga comigo: surdez biológica, surdez moral, surdez espiritual. Qual é o tipo de surdez que você veio para o culto nesta noite? Escute, vou começar a pontuar e você vai entender o que Deus está nos comunicando. Existem pessoas que, mesmo ouvindo o Evangelho de Jesus, mesmo vindo para um culto de ensino, preste bem atenção que a gente louvou bastante e agora estamos na hora da palavra. Amém? Tem pessoas que, mesmo ouvindo o ensino da palavra, mesmo ouvindo o pastor doutrinar, mesmo ouvindo o professor da escola bíblica e ensinar, ele não quer mudar de vida. Nós nos deparamos com uma geração, presbítero Gilberto, que ela é caracterizada por serem surdos espirituais. Pessoas que estão dentro da casa de Deus apenas por conveniência. Pessoas que cantam na casa de Deus para apenas se autopropagar e publicar a sua imagem e nome. Pessoas que pregam a palavra de Deus, mas não vivem a essência do Evangelho e estão nos altares para se autopromover. Inevitavelmente nós nos deparamos com pessoas que são caracterizadas por serem surdas espirituais. Que tipo de crente é esse? É aquele crente que não aceita a instrução de ninguém, é aquele crente que não aceita a correção de ninguém, é aquele jovem rebelde que não aceita orientação de pai, orientação de mãe, orientação de pastor, orientação de dirigente. É aquele componente de conjunto que não quer saber de conselho de ninguém. Ele bate no peito e diz: eu sou de maior, e o Deus que eu sirvo é o Deus que eu criei, é o Deus que eu gerei. Cuidado, irmãos, porque esta surdez espiritual está levando muita gente para o precipício do inferno. Eu venho nesta segunda-feira com responsabilidade, primeiro com Deus, segundo com a sua digna e honrosa palavra, para dizer para você: continue batendo no peito e dizendo que é de maior, e não abrindo os ouvidos para a correção, porque a porta da perdição te espera. Mas eu tenho a palavra profética. Se você vem para esta segunda-feira e está dizendo para Deus: Senhor, eu quero a tua presença, Senhor, me orienta, Senhor, me reveste, Senhor, me enche, me prepara, porque nesta noite a graça de Deus vai te envolver. O revestimento espiritual vai ser liberado sobre aquele que crê. Surdos espirituais. Vivemos um tempo dos homens que são surdos espirituais. Obreiro surdo espiritual é aquele obreiro que
está servindo a Deus, e ele diz: eu sirvo desse jeito, porque eu vou seguir, eu gosto de servir assim. Vive na vida pregressa, irmãos. Na boca dele, quando sai da igreja, é palavrão, é pornografia, é agressão. Agride verbalmente a mulher, agride verbalmente o pastor, agride verbalmente o seu companheiro de ministério. Ele não aceita ser consertado pela palavra, ele não aceita ser orientado pela palavra. Se tiver alguém aqui nesta noite, te prepara, porque a chave de fenda de papai vai começar a carroça, vai te apertar. Mas é pra quê, pregador? Pra não te perder, é pra não te perder, é pra calar a comida. Olhe para alguém, pergunte para ele: tu estás crendo nesta palavra? Pergunta para o teu vizinho: tu estás crendo nessa mensagem? Se fosse uma mensagem de pobre, já tinha crente, já tinha crente bastante, já tinha crente fatalista. Eu quero ver você agora com essa mensagem aqui agora. Abre a porta e glorifica papai, porque ele aperta pra não perder você para as caras do diabo. Cante nela para acabando. O som do espiritual é desobediente, ele é rebelde, ele é rebelde com as escrituras, ele não aceita ser consertado, ele é rebelde com o seu dirigente. Mas a pior rebeldia é a rebeldia contra o divino. Quando você é rebelde com o homem, ainda Deus releva, mas mesmo assim a carga vem sobre ti. Agora, quando você é rebelde com o divino, se prepare, você não vai durar por muito tempo naquele lugar. Por que, pregador? Porque pedra de tropeço não fica em pé na casa de Deus. Vou liberar uma palavra, glorifica a Deus, porque Jesus está falando para o verso. Pedra de tropeço não fica no meio da casa de papai. Deus tira impedimento, Deus tira barreira, Deus tira empecilho, Deus tira encolhe, Deus tira desobediente e traz alguém responsável para cooperar. Traz alguém que gosta de Bíblia para pregar. Traz alguém crente, mulher crente para cooperar, para dizimar. Profeta, Deus vai fazer uma limpeza no Bom Esperança nesses últimos dias e vai mandar pessoas para cooperar, com os ouvidos abertos para ouvir instrução divina e instrução nacional. Mas eu vou dizer porque eu tenho contato com Jesus e minha comunicação com o céu. Eu tenho que dizer. Jesus vai dizer nesta noite aqui para alguém: se você é rebelde, se quebre nos pés de papai. Se você não quer ouvir correção, entenda que você está sob autoridade. Você deve respeito, você deve responsabilidade, você tem que ter competência com aquilo que Deus colocou na tua mão, e você tem que comunicar, porque você está na frente do trabalho, porque Deus te colocou, Deus usou um anjo para te colocar. Se é no conjunto de mocidade, se é no conjunto das irmãs, se é na evangelização, se é no grupo de gesto, tenha responsabilidade e competência, porque Deus pode cobrar de você. Glorifica Jesus, porque a palavra é esta nessa segunda-feira. Glória a Deus. Isso! Misericórdia de Deus, eu nunca vi aqui, meus irmãos, eu não conheço os irmãos, mas é Deus que está mandando dizer. Eu vou começar com a palavra. Surdo espiritual. Qual é o crente surdo espiritual? O crente que vive uma vida dúbia. Pastor Gerson, o senhor pastor da igreja, me permita, viu? É o crente que vive uma vida dúbia. Que crente é esse? Em casa é uma coisa, mas na igreja só falta ter a auréola de anjo na cabeça. Em casa, irmãos, é uma coisa, mas quando a irmã chega na congregação só falta ter as asas.
As auréolas angelicais na cabeça. Os vizinhos, quando olham para o camarada e dizem: aí é crente? Isso é uma vergonha, rapaz. Chega na igreja, pula, baixa, sapateia, fala língua, mas chega em casa, é discussão, é palavra, é uma boca suja que alguém olha assim, diz: misericórdia, nem eu que não sou crente, eu falo uma coisa dessa. Que tipo de crente somos nós, meus irmãos? Que tipo de crente é você? Pergunta para alguém que está perto de você, com muito respeito e amor. Que tipo de crente é você? Glória a Deus. A Bíblia, glorificado seja Deus. Que tipo de filho é você? Dentro de casa, no respeito a pai, no respeito a mãe. E na igreja, ouve a palavra. O pastor prega: honra teu pai e tua mãe, porque o primeiro mandamento com promessa. Tu chega em casa, passa o dia todo no celular. Rebelde com o pai, rebelde com a mãe, não dá bênção ao pai, não dá bênção à mãe, mas ouviu, é surdo espiritual, não pratica. A palavra não desce para o coração, mas nesta noite, dá uma olha aí para ninguém pensar que é para você. Jesus vai fazer um movimento aqui nesta noite. Eu não sei se você crê, mas papai vai trabalhar com o coração de gente ruim. Deus vai trabalhar com marido ignorante, vai trabalhar com mulher rixosa, vai trabalhar com obreiro e obreira, fofoqueiro e fofoqueira. Sabe por quê? Porque papai vai abrir os ouvidos de crente aqui nesta noite. Jesus de Nazaré está no arraial. Eu estava pensando em outra mensagem, mas Jesus, quando eu cheguei aqui nesta altar, disse: fale sobre Marcos 7, fale sobre Marcos 7, e eu tenho que falar. Surdo espiritual. O surdo espiritual, ele tem vergonha de expor que é crente. Você conhece aquela pessoa que quando você está perto dele na igreja, é um abraço, é uma paz do Senhor, que coisa boa, quando é que vai ser um ensaio? Vai ser terça, vai ser sexta, horário 7h30 da noite. Quando veio na rua, nem parece que era o mesmo do dia anterior do culto. Dá as costas para você, você, rapaz, eu não estava tão interessado nas coisas de Deus, dentro da igreja, porque fora, a vida velha, ele continua submerso dela. Glória a Deus. Olha para alguém que está perto de você. Está apertando, mas Jesus está falando. Diga. Está apertando, mas Jesus está falando. Surdo espiritual. Glória. Não tenha vergonha de dizer que é crente, não. Jesus me perdoou seus pecados. Quem era você na vida velha? Uns viviam na vida do crime, outros viviam na calçada dormindo, bêbado, fedorento, sujo. Jesus chegou, te abraçou com graça, perdoou os teus pecados, te lavou com sangue, te batizou com o Espírito Santo, te trouxe para dentro da casa de papai, te deu cargo, te deu responsabilidade, derramou os dons espirituais sobre você, e você tem vergonha de expor que é crente. Mas Jesus está dizendo: não tenha vergonha de Deus, estou aqui para te curar. Jesus está aqui para curar pessoas. Surdos espirituais serão curados esta noite aqui. Irmãos, eu estou pregando isso com respeito e amor a todos que estão aqui no vídeo e obediência a Deus. Porque quando a gente é surdo espiritual, a gente não consegue se nutrir com as coisas eternas. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de. A fé vem pelo ouvir a palavra de. Mas como eu vou ser nutrido pelas coisas espirituais se meu ouvido espiritual está tapado? Já viu aquele crente, olha para cá para encerrar? Já viu aquele crente que vem para o culto? O pregador prega 1 hora, só um paletó. E quando ele sai daqui, ele não entende nada do que aconteceu dentro do culto. Sabe qual é este crente? Diga comigo: é o surdo espiritual. Diga mais forte: é o surdo espiritual.
É o crente que entra na igreja e sai do mesmo jeito. Mas eu acredito que nessa noite não tem surdo espiritual, né? Não, aqui nessa igreja não tem, né, Jéssica? Pastor Jéssica, não tem surdo espiritual. Dá uma hora aí para ninguém pensar que é com você. Mas se tiver, Jesus me trouxe hoje para tratar com essa surdez. Porque tem promessas grandes que Deus ainda não cumpriu por causa de rebeldia. Deus está me comunicando, Sérgio Paulo, que tem portas para crentes aqui, nos estudos, presbítero Gilberto, que ainda não foram escancaradas porque não vivem o Evangelho. Mas Jesus está dizendo pela palavra: viva o Evangelho, viva a palavra, ande na doutrina, ande na palavra, viva a essência do cristianismo. Surdo espiritual. Oh, glória! Eu não estou conseguindo sair daqui. O surdo espiritual, ele não entende as coisas espirituais. O surdo espiritual é aquele crente natural. O que é o crente natural? O crente que ele não acredita em mover de Deus. Olha, irmãos, é triste você cooperar com um crente que não acredita no mover de Deus. É horrível você ouvir um crente que não acredita no mover de Deus. É seco, é frio, não tem nada de Deus, não carrega a presença dele. Por quê? Porque ele é surdo espiritual. Ele critica quem profetiza, ele critica quem corta laço. Eu não acredito em movimento de carne, mas movimento do espírito daqui que acredita. Cadê a segunda pessoa que acredita? Carnalidade lá para fora, mas espiritualidade aqui para dentro. Tem crente que está dentro da casa de Deus, mas não crê em profecia. Tem crente que não acredita que Deus usa alguém para interpretar a língua. Tem crente que não acredita que Deus pode usar alguém em campos espirituais. Quando o pregador está pregando, Deus está me mostrando, ele diz: isso é conversa. Glória. Deus está me mostrando correntes quebrando. O outro diz: isso aí é para gerar glória e movimento. Se Deus abrisse os teus olhos espirituais agora, eu ia ficar estabelecido. Demônios estão lutando constantemente contra anjos para ceifar a tua vida. Por isso, quando lemos o Salmo 91, temos a certeza que Deus nos protege, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a Bíblia nos diz o quê? Sobre a proteção, sobre a guarda, sobre a autoridade do Onipotente, nós iremos descansar. Sabe por que você está aqui? É porque Deus te livrou do arco do forte. Sabe por que você está aqui? É porque o espírito de morte tentou te tragar e Deus repreendeu o espírito da morte. Deus usou alguém, usou um vaso dizendo: o braço foi quebrado, foi cortado e o livramento foi concedido. Deus, no mundo espiritual, desfez algo que no mundo visível não existe para a tua alma. Hoje é noite de incrédulo começar a crer. E é noite de surdo começar a ouvir. Ando comandando a merece. Olhe para alguém. Vou terminar e diga assim para ele, bem forte: te prepara porque Jesus vai fazer um movimento. Te prepara porque Jesus vai fazer um movimento. Vai mover o negócio, vai mover o negócio, vai mover o negócio. Surdos espirituais. O surdo espiritual está passando um problema no casamento dele. Aí Deus utiliza-se de alguém para aconselhar ele. Diz: meu irmão, minha irmã, ore, faça uma consagração, faça uma campanha de oração. Olhe para cá, quem está me ouvindo, diga amém.
faça uma campanha de louvor. Pega a harpa cristã e cante hinos. Ore no seu quarto, ore na sua casa, apresente os seus filhos, apresente o seu casamento. Aí o Senhor espiritual diz: eu não quero saber, pastor. Eu não quero saber disso, pastor. Deus utiliza esse instrumento e diz: já estou decidido, não quero saber mais de convivência de família. Vou deixar a casa, vou deixar a família, vou viver uma aventura. Deus está dizendo para alguém: se saíres de dentro da casa que eu te dei, uma cova estará aberta para desceres. Não negocie a sua família. O espírito da prostituição desta noite está cirandando a família de alguém. Deus está repreendendo para a glória de Deus Pai. Glorifica papai com esta palavra. Quem é de guerra comigo, vai glorificando, porque Jesus vai desfazer o negócio. O espírito do encontro, da sensualidade, Jesus vai repreender. Tu és santo, tu és santa, tu és templo e morada do Espírito Santo. Vigia! Receba quem quiser crer. Deus vai restaurar a aliança. Deus vai restaurar a família. Deus vai restaurar a comunhão e a intimidade. Como Jesus fala: eu vou acessar a intimidade. Porque o surdo vai começar a ouvir. O surdo vai começar a ouvir. Diga para quem está perto de você: vai ouvir e vai crendo, porque Jesus vai abrir os ouvidos do surdo. Vai ouvir e vai crendo, porque Jesus vai tocar aqui. Cante. Que maravilha! Meu Deus, eu não consegui sair. Os irmãos estão entendendo o que eu estou pregando? Diga amém. Deus é especialista em abrir os ouvidos de filhos. Ou tu pensa que Deus não conhece os teus? O diabo ainda não levou os teus, porque tu estás orando por alguém. Porque se fosse por causa daquele cidadão, daquela cidadã, pela desobediência, o diabo já tinha levado, tu tinha chorado luto. Mas por amor do teu joelho, por amor da tua vida, Jesus acampou em seus e livrou. Te prepare, porque a lei que você está apresentando a Jesus vai entrar por essas portas. Deus me mostra pessoas que estão desviadas da igreja, filhos de crentes, entrando por essas portas e renovando a aliança. Te prepara, mulher! Te prepara, homem! Deus vai tratar com este surdo! E ele vai dizer:
vai vir. Você vai agora. Assim, Deus cria situação. Deus cria situação. Quem foi que trouxe esse surdo? Me diz o nome aí de quem foi que trouxe o surdo. Só tem a parte A no versículo 32, viu? Depois eu venho e continuo o resto. Quem foi que trouxe o surdo? Diz o nome. Deus cria situação. Tu estás entendendo o que Deus está falando contigo? Tem gente que está aqui nesta noite e está caracterizado como surdo espiritual. Alguém te trouxe uma situação que empurrou para este culto hoje. Uma necessidade que atraiu para cá. Só que tem alguém que Deus vai criar uma situação que alguém vai trazer ele para cá. Jesus, tem misericórdia na minha alma. Os irmãos acreditam que Jesus dá susto em alguém? Irmãos, eu não sei se você já ouviu isso, mas Jesus dá susto em alguém. Jesus, ele sabe assustar alguém. Está entendendo? Diga comigo, Deus cria situação. Deus vai promover um susto em alguém. Receba esta palavra porque é de Deus. Quem foi? Ninguém sabe. Agora o que vai fazer ele vir é Jesus que vai gerar. Jesus vai gerar uma situação que vai assustar alguém, vai assombrar alguém de um jeito que ele vai vir para perto de Jesus. E o interessante que a Bíblia diz que trouxeram ele, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. Você já percebeu o detalhe do texto aqui, presidente Gilberto? Já esse é pregador, ele deve ter pregado esse texto várias vezes. Já percebeu o detalhe desse texto? A Bíblia diz que eles rogaram a quem, irmãos? A Jesus. Ou seja, eles pediram a Jesus: Senhor, toca e põe as mãos sobre ele. Mas olha o versículo 32. E tirando-o à parte de entre a multidão. A Bíblia não diz que Jesus impôs as mãos. A Bíblia diz que ele tirou, Jesus tirou ele à parte. Tu estás entendendo? Jesus vai trabalhar com alguém na particularidade. Jesus vai tirar esta pessoa de entre a multidão. O que Jesus vai fazer não é em público. O que Jesus vai fazer é no secreto. Vou repetir que eu entendi que Deus está falando com alguém. O que Jesus vai fazer não é em público. O que Jesus vai fazer no secreto. E tirando-o à parte de entre a multidão. Jesus não impôs as mãos. O que é que eu entendo aqui? Jesus não faz o que eu quero. Jesus não faz o que você quer. Ele faz o que você precisa que seja feito. Hoje Jesus não vai tocar na cabeça de ninguém. Hoje Jesus não vai impor as mãos sobre a cabeça de ninguém. O que é que Jesus vai fazer? Ele vai colocar o dedo no ouvido. É Bíblia. E outras palavras, sabe o que eu entendo aqui? Irmão Sérgio Paulo, Jesus está dizendo: o que precisa ser feito aqui não é com as mãos, é apenas com o dedo.
A Bíblia não diz. A Bíblia diz os dedos. Significa dizer que as mãos não foram impostas. Jesus está dizendo assim: a minha mão não vai ser estendida, mas os meus dedos vão ser colocados. Olha o toque de Jesus, que é diferente. Jesus está dizendo aqui: para o surdo espiritual, eu vou tocar nele de um jeito diferente. Vou tocar com os dedos dos ouvidos. A Bíblia diz: e cuspindo, tocou-lhe na língua. Irmãos, a Bíblia é muito maravilhosa na sua descrição. Diga comigo: Jesus toca nos dedos, Jesus toca nos ouvidos. Diga: Jesus toca nos ouvidos, e Jesus tocou na língua. Ouvido tocado e língua tocada. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Jesus vai alcançar regiões que tu não consegue alcançar. Jesus vai alcançar. Vou repetir: Jesus vai alcançar as regiões que tu não consegue alcançar. Medita aí, o que é que tu não está conseguindo alcançar? O que é que tu não está conseguindo resolver? O que é que tu não está conseguindo fazer? Jesus está dizendo: tenha calma, porque é nesta situação que eu vou tocar de um jeito diferente. Deus vai tocar nos ouvidos e Deus vai tocar na língua. Todos vão dizer o que Jesus disse. No 13 você vai dizer: é fada. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Significa abre-te. 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 Levante a mão para o céu e encerra agora. Toda surdez espiritual, toda surdez moral colocada sobre a vida e família de alguém, Senhor, desta casa, pelo poder que é no nome de Jesus agora, nós liberamos esta palavra em nome de Jesus, que seja repreendido e repreendida agora as investidas, os dardos, as ações contrárias, porque em nome de Jesus haverá abertura, 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 abertura. Glorifica a Deus, porque a faca de Deus está sendo liberado para esta segunda-feira aqui. Levante-se, glorificando a Deus, levante. Estou correndo aqui por causa do tempo. Versículo 35. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Quem chegou surdo espiritual vai sair ouvindo. Aleluia. Mas quem chegou gago vai sair falando. Quem chegou surdo vai sair ouvindo. E quem chegou gago vai sair falando perfeitamente. Tu vais conseguir pronunciar a linguagem do céu de forma perfeita. Meu Deus, me ajuda, Jesus. Sabe o que é isso? Deus vai te dar habilidade para expor as escrituras. Deus vai te dar habilidade para expor o evangelho. Deus vai te dar habilidade para louvar, para cantar, para dirigir, para reger e para ser crente. Por quê? Porque os bloqueios estão sendo desbloqueados para você ter acesso a coisas maiores. Quem não é batizado com o Espírito Santo aqui? Quem não é batizado? Levante a mão. Todos que não são batizados com o Espírito Santo, você crê que Jesus pode te batizar? Venha para aqui para frente. Todos que não são batizados com o Espírito Santo, venha. Venha correndo por causa da hora. Tem mais, pode vir. Glória. Jaqueline, canta o hino, filha. Renovo mais uma vez, por favor. Todos que não são batizados com o Espírito Santo, vem para cá. Sérgio, me ajuda, Sérgio. O pastor Jean, se quiser me ajudar também, irmão Gilberto, quiser descer para orar. Feche os olhos de todos vocês que estão aqui. O que é batismo com o Espírito Santo, montares é revestimento de poder. Como é que eu recebo o batismo com o Espírito Santo? Primeiro eu tenho que crer. Segundo eu tenho que pedir. E terceiro eu tenho que insistir.
a guerra ela é constante e o céu é tomado por esforço. Então você tem que crer que Jesus batiza, você tem que querer e você tem que insistir. Então feche os olhos onde você está neste momento, abre a sua boca e vá adorando Jesus. Jaqueline vai entoar a Deus com um hino, e enquanto ela vai cantar, você vai se ligando no céu que nós iremos orar por você. E não perca a oportunidade de adorar a Jesus. Se desligue de quem está perto de você neste momento. Se desligue de quem está perto de você neste momento, porque Jesus está aqui para abrir os ouvidos do surdo e fazer o gago falar perfeitamente. Adora, filha. Pai, Levante as mãos para o Senhor neste fica à momento. disposição para aprender. Quem não é batizado no Espírito Santo, abre a boca para glorificar. Me dá disposição. Sim, meu Deus. Mergulhar. Aumente o playback, filho. No mar da Aleluia. oração. Mais uma vez. Querido Deus e eterno Pai, Pai, nós estamos em tua presença nesta noite, meu Senhor. eu quero ser levado. O Senhor tem nos falado a tua palavra. O Senhor sabe as formas como o Senhor se comunica com o homem, com o crente. Porque o Senhor entende a necessidade da igreja nesta noite. Aqui estão os teus filhos e filhas neste altar. Estão aqui crendo que o Senhor pode batizá-los com o Espírito Santo. E em nome de Jesus, agora eu quero te pedir, meu Senhor, aonde há alguém nesta noite que deseja ser revestido e revestido de poder, em nome de Jesus agora, vai derramando sobre a vida dele e sobre a vida dela a autoridade para falar em línguas repartidas como que é de fogo pela primeira vez. Em nome de Jesus agora, seja batizado e batizada com o Espírito Santo agora. Abre a boca agora. Abre a boca e agora. Quem veio receber renovo da parte de papai, levante a mão e agora. Levante a mão e agora. Vamos encerrar esta segunda-feira de campanha debaixo de glória. Jesus está visitando a tua necessidade. Jesus está visitando a surdez.
repreendendo a incredulidade, repreendendo a insubmissão. Sai agora. Eu quero te pedir que agora em Nova Jerusalém derrama sobre esta igreja graça, derrama sobre esta igreja unção de produtividade. Em nome de Jesus agora, sinta Deus te tocar no alto da cabeça, a planta dos teus pés. Não economize glória a Deus. Encerre este culto adorando a Jesus, porque Ele está dizendo para você: eu vou tocar no ouvido de alguém, eu vou gerar sentimento, eu vou gerar amor, eu vou gerar compreensão, eu vou gerar unidade. Deus vai tratar, Deus vai quebrar, Deus vai trazer, porque Ele é dono, porque Ele é Pai, porque Ele quer. Te prepara para contar um testemunho novo. Adore, 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 adore. Canta, filha, canta, filha. Bota o hino, adore a Jesus. Em nome de Jesus, a Bíblia nos diz: e logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente, e falava perfeitamente. O que Jesus faz é perfeito, o que Jesus faz é completo, o que Jesus faz é total. Se prepara, porque o forte vai gerar força. Estou presente como forte, como fogo no recinto. Esse sou eu, Deus, que falo agora contigo. Sou ilimitado, meu poder é grande. O universo inteiro é um mundo distante. Perto da minha glória, tudo que é grande fica pequenino. Aleluia, que coisa gloriosa. A chuva descer sobre as terras. Vai cheio, Jesus, vai cheio.